Você consegue imaginar um dia quando criança, dormir e de repente estar em um mundo totalmente bizarro? Algo que parece ter saído de um conto infantil deturpado para o terror e que está cheio de criaturas que incessantemente estão atrás de você. Um mundo dos pesadelos. Em 2010, com o surgimento de Limbo pela Playdead, o estilo marcante e único desse jogo foi usado e replicado, tanto no segundo jogo do estúdio quanto em outros jogos, formando assim um novo gênero. E é sobre um deles que eu quero falar hoje, pois é um jogo que não só se inspirou em Limbo Inside, como outros fizeram, mas também colocou ainda mais identidade nesse gênero, tornando tão único quanto. E para mim, até superando os seus precursores. Little Nightmares é talvez o meu universo favorito dos videogames, o que me deixou mais animado para poder falar deles nesse vídeo. Porém, sem teorias, apenas informações oficiais, e analisando os 3 jogos principais, o jogo de celular, as 2 HQs e também o podcast Songs of Nightmares. Então, bem, esse vídeo obviamente terá spoilers, então recomendo que tenha jogado pelo menos os jogos. Então, se você gosta desse universo, se prepare, pois essa é a minha análise de Little Nightmares. Em 2004 foi fundado um estúdio chamado Tarsier, chamado naquela época de Team Tarsier, e em 2017 ela viria a publicar seu jogo mais importante, o primeiro Little Nightmares, que a princípio era para se chamar Hunger, mas mudaram esse nome depois, que eu acho que ainda bem que trocaram. E é com esse primeiro jogo que começamos. Quando o Little Nightmares 1 foi lançado, ele estourou e ficou muito famoso, mas como eu disse antes, eu só pude ter contato com essa franquia em 2024. Muita gente já analisou esse jogo em 2017 e hoje tem centenas de vídeos da lore, teorias e informações do jogo. Mas eu não poderia deixar minha franquia favorita passar batido nesse canal. E por que não começar por ele, o primeiro jogo da franquia? Little Nightmares pode ser considerado um jogo de plataforma e terror. E em seu primeiro jogo começamos com a nossa personagem acordando em uma maleta, em um lugar abandonado. Essa personagem é Six, a protagonista do primeiro jogo e talvez a personagem mais importante da franquia inteira. E o local que ela está é o The Maw, um grande navio que sempre aparece na mesma data, mas nunca no mesmo local. Para qualquer pessoa que caia de paraquedas nessa franquia, pode ficar sem entender absolutamente nada no início. E o mais incrível é que jogando mais, você continua sem entender nada. Little Nightmares não tem um único diálogo em todos os seus jogos, e toda a lore é subdividida entre eles e todas as outras mídias alternativas. Então, quando se começa no primeiro jogo, um clima de mistério paira por tudo, e essa sensação de que estar completamente perdido é o charme da atmosfera do jogo, e eu particularmente adoro isso. Depois de acordar, ela começa a percorrer pelo cenário, e descobrimos o que podemos fazer no jogo, que não é muita coisa, apenas andar, correr, agachar, se agarrar em coisas e usar um isqueiro que ela possui. A princípio, pode parecer que ela está tentando fugir, mas se olhar bem o jogo, percebemos que ela está indo em direção ao topo desse lugar, como vemos no final do jogo. A gameplay de Little Nightmares é até que simples, se resume em sessões de plataforma 3D, alguns puzzles para resolver e alternando a tensão com partes de stealth, onde precisamos passar por um cenário sem que o perseguidor da fase nos veja, e também cenas de fuga. Nesse jogo, o terror é aquele clássico de correr e se esconder, pois não podemos ferir os inimigos, deixando aquela sensação de impotência. Os 3 jogos e também o spin-off se resumem exatamente essas mecânicas, e na real funciona bem. O jogo é bem dosado entre cada uma delas, então dá uma quebra de ritmo muito boa, passando de uma parte mais tensa, que gera mais ansiedade e medo, para uma mais calma e simples sessão de plataforma clássica. No começo do jogo estamos em uma espécie de subsolo, que também é uma prisão. Vemos muitas gaiolas e até outras crianças presas. E para essa área temos um chefe que representa isso, o janitor, como um guarda aqui. Braços compridos, pernas curtas e quase totalmente cego, e confesso que na primeira vez que joguei, tinha um pouco de medo nas primeiras aparições dele. Um chefe bem icônico, e que consegue causar tensão nas suas cenas muito bem. Ele funciona como um zelador, mas também como um carcereiro. E ao que tudo indica, ele é quem captura e finaliza as crianças que vemos durante o jogo. Aliás, bem no início vemos o que parece ser um berçário. É talvez onde as crianças ficam para se distrair antes de serem capturadas e levadas à área seguinte do jogo. Nessa parte dá para ver o nível de atrocidade que é o local onde estamos. É super sutil e nada gráfico, mas ao mesmo tempo é pesado e profundo. Vemos o zelador empilhando corpos que aparentemente são de crianças, e mais pra frente do jogo entendemos o porquê. Mas depois de passar por essa área, vamos para outro mapa, e para o que eu considero o meu chefe preferido desse jogo,
Ou melhor, os chefes. Os cozinheiros gêmeos. Todo o cenário passa a ser um enorme conglomerado de cozinha, banheiros, pia, louça e tudo o que remete à comida. E agora entendemos o porquê as crianças estavam sendo embrulhadas para serem cozinhadas. Esses dois preparam comida usando elas, de uma forma muito macabra, e até quando nos pegam durante o jogo, eles nos levam para a mesa ou para a panela, como se fôssemos apenas comida. Eu adoro muito essa parte do jogo, apesar dos dois inimigos não serem tão desafiantes assim. Eles são meio patetas, dá para despistar eles facilmente se escondendo. Mas, ainda assim, eu me lembro de ter medo deles quando joguei pela primeira vez. E por todo esse level design de ficarmos navegando entre andares usando elevadores e dutos, faz dessa área a minha favorita do jogo. Mas a minha cena favorita mesmo é logo depois de fugirmos dos cozinheiros e sair para fora do Demal e ver essa cena. Não sei porquê, mas em todas as vezes que eu jogo, essa cena ainda é incrível. A primeira vez descobrir que o tempo todo estávamos dentro de um navio, nesse take lindo com pessoas estranhas entrando, foi absurdo. E a área que vem após ela é quase tão boa quanto a dos cozinheiros, pois agora temos centenas de convidados famintos se alimentando muito provavelmente das crianças que vimos anteriormente. E essa fase é tão boa, pois eu sinto que ela muda muito o ritmo lento, calmo e silencioso que tínhamos antes. Pois essa fase é tudo menos isso. É barulhenta, agitada e movimentada. E apesar de ter muitos inimigos na tela, a dificuldade ainda é tranquila. Logo no comecinho dessa terceira fase, vemos uma figura de uma mulher com uma máscara. Ela é a governanta desse local. Ao que tudo indica, em Little Nightmares existem 4 grandes entidades. Algumas foram mostradas nas HQs que irei falar em breve. Mas ao que tudo indica, a Geisha é uma dessas entidades. E o motivo da Six ter entrado nesse navio. Lembra do que eu disse no início, que a Six não estava tentando fugir? Seu objetivo era ir até a Geisha e roubar seus poderes. Roubar os poderes de uma das entidades do jogo. A Geisha, apesar de ser o chefe final do jogo, não representa uma ameaça grande. A sala dela é bem curta e a boss fight tranquila, mas quando a derrotamos, vem a cena mais macabra e épica do jogo, com a Six devorando o rosto da Geisha, e assim ganhando seus poderes, saindo pela porta, matando todos os convidados que aparecem e saindo por um portão. Little Nightmares tem uma estética que eu adoro muito. Logo que começamos já percebemos isso. É uma plataforma 3D side-scrolling. Podemos mover em 3 dimensões, mas sempre dentro de uma área limitada. O jogo tem esse visual de terror misturado com um tom mais lúdico e infantil, grande parte por controlarmos uma criança. Mas todo o cenário tem um charme maior, pois parece que seja lá onde for que estivermos, não é um mundo normal, já que tudo tem uma proporção muito maior, tipo, olha esse sapato em comparação com a Six. E também pela trilha sonora. Essa música que se assemelha a uma cantiga infantil, porém remixada para o terror. E para mim essa discrepância entre o mundo parecer muito maior do que nós, tudo aqui é quase opressivo, mas ao mesmo tempo fantasioso, dá o charme desse jogo que nenhum outro do gênero conseguiu fazer. Nem mesmo Limbo e Inside, que foram os que criaram essa estética. Eles não conseguiram fazer tão bem quanto Little Nightmares fez. Na minha opinião, Little Nightmares não apenas se inspirou em Limbo e Inside, mas sim superou, conseguindo ir além tanto em gameplay, deixando muito mais imersiva e com uma interação maior no cenário 2.5D, quanto na narrativa, sendo muito mais densa e fragmentada. Isso não é demérito de Limbo e Inside. Ainda são jogos muito bons, mas principalmente Limbo acaba por ser uma versão mais simples do que Little Nightmares é. Os cenários desse jogo são lindos, desde o primeiro título. É um toque de realismo, mas com um certo grau de fantasia sombria, o que gera esse design lindo, tanto o cenário quanto os chefes, o que torna o visual dessa saga tão única e tão memorável. Ah, e um detalhe que eu descobri ao jogar, que no início do game podemos achar uma sala secreta nas escadarias que, se puxarmos uma alavanca, vemos a cama dos cozinheiros, com suas máscaras em cima da cama, e eu achei esse detalhe muito da hora. Quando o primeiro jogo lançou, ele deixou muita coisa em aberto. Para todos que jogaram, tudo era um grande mistério. A personagem Six simplesmente acordava dentro do Demal e subia até os aposentos do que aparentava ser a governanta do local. E depois de confrontá-la, a devora, e com isso temos esse final totalmente absurdo, o que claramente deixa muitas perguntas.
E tentando responder algumas delas, existem as HQs de Little Nightmares. As HQs foi a primeira coisa de Little Nightmares que teve diálogos, e isso é incrível, pois nenhum dos jogos até então tinha sequer uma linha de diálogo, o que gerava ainda mais mistérios, e as HQs vieram para quebrar esse padrão, e isso é uma edição magnífica das HQs. Duas HQs foram publicadas contando um pouco mais sobre a lore desse universo. Nelas podemos ver Six em cenas do The Mall, até encontrar um grupo de outras crianças. Então, temos as histórias delas. Na primeira história, conta como um grupo de irmãos estão fugindo do chamado Vento do Norte. Eles andam até chegar em uma cabana, onde o Vento do Norte os encontra e, de uma forma bem pesada, conta a uma das crianças como a sua irmã já havia sido capturada e morta há muito tempo. Porém, a parte legal dessa história é que antes do Vento do Norte capturar a segunda criança, uma figura misteriosa chega e a salva. E o mais curioso é ver que a entidade que parecia ser tão poderosa grita e lamenta por ele ter chegado e salvado a criança. E a figura misteriosa é o Ferryman, que é uma figura muito importante para a lore de Little Nightmares. O Ferryman é atualmente o personagem mais enigmático de toda a franquia. Ele é um barqueiro, com uma referência clara ao Caronte, mas aqui ele é visto levando a Six até o The Mall. Porém, mais pra frente, verão que não é só isso que ele faz. A segunda HQ conta com mais cenas de dentro do The Mall, onde Six acha uma caixa de música com uma bailarina e um espelho. Porém, uma das crianças quebra a caixa assustado, então conta a sua história. Uma de um grupo de crianças que invade um local abandonado, e lá encontram espelhos que distorcem as suas imagens, tornando-os mais grandes, mais fortes, etc. E como se o espelho realizasse o desejo deles, eles se transformam nas imagens refletidas. Mas é aí que tudo dá errado, quando outra entidade aparece, o Homem dos Espelhos, que ataca as crianças e consegue capturar uma para dentro dessa realidade enquanto as outras fogem. Essas duas entidades, o Vento do Norte e o Homem dos Espelhos, fazem parte daquelas 4 que falei no início. Porém, quem são elas, origem, função, nada disso ainda foi revelado, sobrando apenas teorias. Antes de continuar, queria avisar que o canal agora tem membros. Para mim é complicado trazer vídeos frequentemente, pois eu gosto de manter a qualidade, tanto no roteiro quanto na edição. Isso toma tempo, ou seja, acaba não ganhando tanto com isso. Então, se você quiser ajudar apoiando o canal, ainda pode ter benefícios, como o do Level 1, que terá acesso aos vídeos que eu farei exclusivamente para membros, o nível 2, que terá acesso antecipado aos vídeos do canal, e o Level 3, que poderá escolher um anime, jogo, filme ou qualquer outra coisa curta que eu irei ver e trazer um vídeo dedicado para o canal. E se não puder assinar, apenas curta o vídeo, vai ajudar demais. Antes do primeiro jogo ganhar uma sequência oficial, um outro jogo da franquia foi lançado. Em 2019 foi lançado para celular um joguinho chamado Very Little Nightmares. É sério, olhando ele sendo só um spin-off para celular, tem tudo para ser só um joguinho bobinho que pode passar batido. Mas o jogo é incrivelmente muito bom. Claro, não posso comparar com o primeiro jogo ou até mesmo com o segundo, mas para um joguinho de celular, ele me surpreendeu bastante. Very Little Nightmares se passa num lugar chamado O Ninho, onde uma garota vende um balão e cai nessa mansão no alto de um penhasco. E ela usa uma roupa que é a mesma usada pela Six, uma capa de chuva amarela. E após cair nessa mansão, ela começa a explorar o lugar. E além das enormes referências à gameplay desse jogo, que se assemelham às do primeiro, temos o chefe dessa área, que é o Artesão, que lembra um pouco o Zelador, com esses membros totalmente desproporcionais. A primeira área já dá pra ver que, apesar das mudanças de estilo, ainda é o mesmo jogo, de correr e se esconder, que é característico. Porém, tudo aqui é muito colorido, sendo bem oposto ao que os jogos antigos eram, mais escuros e sujos. Logo, ele não dá medo, mesmo que medo não estava tão presente nos outros jogos, mas ainda eram jogos de terror. Aqui perde muito disso. Passando o Artesão, tem um Mordomo, que aqui tem habilidades psíquicas. Como dá pra ver, ele anda se levitando pelo cenário. E também tem a cena de perseguição mais difícil desse jogo. Sério, não parece, mas se movimentar correndo usando apenas cliques na tela, às vezes era complicado. Morria consecutivamente por causa disso. Mas enfim, a gameplay desse jogo é tanto fácil quanto difícil, pois em geral não tem nada de complicado. Os puzzles são bem dosados em dificuldades. E eu só passei trabalho, pois eu sou muito ruim em puzzles. O que dificulta às vezes é as fases de ser rápido, pois, como eu disse, correr dando toquinhos na tela é complicado. Ah, e tem essa fase do demônio. E durante a gameplay nos deparamos com a Pretendente, que é a principal vilão desse jogo, e aparentemente a dona dessa mansão, o Ninho. A estrutura parece ser que o Artesão faz bonecas usando crianças reais para a Pretendente usar.
Eu sei, essa franquia consegue ser bem macabra às vezes. Esse jogo é quase um point and click para celular. Movemos a personagem clicando no ponto da tela que queremos que ela vá. Clicamos no cenário para ela interagir. Se clicarmos 2 vezes em um ponto, ela corre até lá. E por aí vai. A gameplay fica super simples, mas ainda assim o jogo consegue manter tudo o que sabemos da gameplay dos outros jogos. Os puzzles, a sala, a parte de stealth, tudo é muito inspirado no primeiro jogo, o que conseguiu me fazer sentir que estava jogando Little Nightmares de verdade. Claro, a gameplay era totalmente diferente, porém ainda era feito com muito carinho, e por isso eu acho um bom título da franquia. Em Very Little Nightmares, ao chegar perto do fim, libertamos uma criança e juntas fugimos da pretendente, que é a vilã final desse jogo. Porém, nossa personagem não consegue fugir a tempo, e junto da pretendente cai no mar, e apenas sua capa de chuva fica para trás. Aqui vemos que essa garota não era a Six, mas sim outra criança, e tudo indicava que esse jogo era uma prequel de Little Nightmares 1, e que aquela criança que ajudamos era a verdadeira Six. Antes de uma sequência real lançar, foi publicado mais uma HQ, lançado em formato de tela de celular que mostra outras crianças sendo capturadas por criaturas. Uma garota muito icônica foge de uma criatura e, após se distrair com a figura de um menino com um saco na cabeça da floresta, é pega por um monstro com uma arma, que mais pra frente vamos entender quem é. Essa HQ não tem nenhum diálogo e foi só para promover a sequência da franquia, então não vamos entender sobre ela, e vamos falar sobre meu jogo favorito dessa franquia. A sequência de um jogo existe para refinar o que já havia de bom no anterior e corrigir possíveis problemas. Enquanto o primeiro jogo é um teste, que muitas vezes pode não ser exatamente o que os devs queriam, a sequência está lá justamente para isso. Então é possível dizer que, em geral, uma sequência tem muito mais potencial do que o primeiro título. E um exemplo claro disso é o salto que tem de Little Nightmares 1 para o 2. Little Nightmares 2 lançou com a ideia de ser uma sequência direta de Little Nightmares 1, mas acabou sendo uma prequel, contando com um novo protagonista, dessa vez um garoto chamado Mono. Ele acorda na floresta ao lado de uma TV, que só mais pra frente essa introdução vem a fazer sentido. Em termos de gameplay, 2 é uma evolução notória em tudo, pois mesmo sendo muito parecido, tem pequenos elementos aprimorados que fazem o jogo ser mais divertido. A começar que nesse temos combate, que é apenas em momentos específicos, mas podemos lutar, mas só com inimigos menores do jogo, que aliás é outra adição. Enquanto tínhamos apenas os chefes da área, aqui temos inimigos menores, como as crianças de porcelana na parte da escola, os manequins no hospital e os viewers no fim do jogo. Além de outros detalhes, como o mapa ter áreas de movimentação vertical, que mostra que esse jogo é um aprimoramento de tudo que o fez. E tá super certo, sequências são para isso. Melhorar o que já foi feito antes. Outro grande diferencial dele pro primeiro e pro spin-off é que o jogo não se passa em um local fixo e fechado, como o Demal ou o Ninho. Nesse começamos em área aberta, em uma floresta, que rapidamente notamos que não é nada amigável. Essa primeira área do jogo, eu gosto muito dela. Ela tem uma leve inspiração em Limbo e Inside, pois nesses jogos o personagem também começa em uma floresta. Eu vejo Little Nightmares 2 se inspirando muito mais em Limbo e Inside do que o 1, e esse início é só um desses motivos. Mas também vemos armadilhas de urso no solo, bem parecido com as que temos em Limbo. Mas apesar de se inspirar, eu acho que tanto o 1 quanto o 2 conseguem superar Inside e principalmente Limbo. Little Nightmares foi além da inspiração e conseguiu pôr muito mais conteúdo e charme pro jogo. E esse segundo é a prova disso. Andando mais um pouco, chegamos em um ambiente onde encontramos duas coisas. Ao seguir o som de uma melodia, encontramos em uma sala trancada uma criança, que precisamos ajudar para escapar desse lugar. E 2, achamos o responsável pelas armadilhas, o caçador. O caçador é o primeiro inimigo, e na parte dele é um grande trecho de stealth e fuga, se escondendo entre as árvores e na água, e correndo dos disparos. Diferente dos outros chefes, aqui não temos sessões dentro da área onde ele vai aparecendo aos poucos e cenas pontuais. Quando ele aparece, fica nos caçando do início ao fim da área, até eventualmente nós finalizarmos ele.
Essa cena me chocou um pouco, pois no primeiro jogo, em nenhum momento temos uma finalização assim de um chefe. Observe como esse jogo brinca muito com o ritmo. Igual eu falei antes, passamos de uma área tranquila e de apenas exploração e puzzle para uma corrida e perseguição intensa, terminando em um contra-ataque com o disparo de uma arma. E quando acaba, temos uma cena contemplativa e super delicada, com os dois flutuando em uma porta. Isso é videogame. E engatando nesse clima, volta o mistério e talvez até o terror ao entrarmos na Cidade Pálida, pois esse ambiente tem uma atmosfera incrível que mistura terror e desconforto com beleza. Aqui é onde tudo que eu descrevi sobre o terror e o que eu descrevo como horror encantador fica à tona, onde ao mesmo tempo parece um cenário de horror normal, mas tem essa ótica mais lúdica, parecendo sair de um livro infantil, com prédios tortos quase comicamente. E isso reflete o segundo mapa do jogo, a escola. Os chefes de Little Nightmares sempre tem essa mistura de terror com algo mais caricato. Um zelador que aprisiona e mata crianças, mas com braços e pernas comicamente desproporcionais. E aqui temos como chefe uma professora que consegue esticar o pescoço e usa como membro para agarrar a gente. Entende o que eu quero dizer com isso? É esse tipo de coisa que torna Little Nightmares tão único. Essa estética que ele incorporou nesse modelo, dando mais identidade. E sobre essa área em si, ela é muito boa, pois pela primeira vez até então, um jogo da franquia teve inimigos secundários. Até então era apenas o chefe da área, mas agora somos apresentados aos inimigos menores, que aqui são essas crianças de porcelana que montam armadilhas na sala e sequestram a Six. E com eles também, pela primeira vez, somos introduzidos a um combate, que é apenas segurar uma arma e golpear inimigos menores, não contra os chefes. Mas é com esse combate que ao tentarmos atacar uma das crianças, que a Six faz disso aqui. É nesse momento que começamos a ver que ela já não é muito normal, o que deixa o final do jogo mais coerente. E depois de fugir dessa professora e sairmos da escola, começa a chover. E se o jogo já não era lindo antes, agora ele fica mais ainda. Absolute Videogame. A próxima área é o hospital, que é introduzido mais uma vez de forma lúdica, com literalmente camas penduradas. E essa área é a que temos momentos mais próximos de um terror real, porque sendo sincero, até então eu já tinha me acostumado com o jogo. No início, quando eu joguei o 1 pela primeira vez, tive um pouco de medo, mas ao entender como o jogo funcionava, o medo foi embora. Mas sério, mesmo quando eu joguei os dois jogos, essa área dos manequins me deu muito nervoso. Ela é bem desafiadora, principalmente as finais, e esses manequins, quando começam a andar, mesmo sabendo que eles vão se mexer, conseguiram me assustar um pouco. Basicamente, é a área que nos lembra que isso é um jogo de terror. E mais uma vez nessa área, vemos a Six fazendo algo absurdo, quebrando os dedos de um manequim por diversão. E quanto ao chefe dessa área, ele aparece pouco e não tem nada nele que seja tão marcante assim. Toda parte dele se resume a stealth e uma cena final de fuga. Por isso acho ele o boss menos memorável. Ele é um médico, ou já foi um dia. Aqui ele é visto operando os manequins ao invés de pessoas. E não fica muito claro se ele usa uma máscara, como os cozinheiros usam, ou se o rosto dele é assim mesmo. Eu acho que ele tem pouco tempo de tela, perdendo metade do tempo para os manequins. Ele não é ruim, mas de todos os chefes ele é o mais fraco. Eu acho que ele tinha um potencial maior para ser um chefe muito memorável, mas acabou não sendo. E também é mais um chefe que foi finalizado no jogo. Há um detalhe que eu deixei de lado, mas no decorrer do jogo tem momentos onde o Mono encontra uma TV com estática e de alguma forma ele consegue sintonizar o sinal, que faz ele ser transportado para um corredor, mas nunca conseguindo chegar até o final, até que dessa vez ele consegue. O Tin Man é um dos chefes finais de Little Nightmares 2. E olha que chefe maravilhoso. Ele se mostra, em sua essência, muito mais amedrontador do que os outros. A música que toca com ele aparecendo, ele se movendo em câmera lenta e com um certo glitch, dá uma atenção gigante para as cenas dele. E como se não fosse nada, ele captura Six e some da mesma forma que veio. E com isso, numa tentativa de resgatar sua amiga, o Mono descobre um poder que ele não tinha até o momento. O de entrar nas TVs, como se fossem portais. Eu disse que aquele começo iria fazer sentido. E agora exploramos o último mapa,
mas dessa vez sozinhos, enquanto buscamos chegar na torre de transmissão. E mais uma vez temos inimigos menores que enfrentamos. Os Viewers são a parte importante para toda a lore desse segundo jogo, que gira em torno da torre de transmissão, pois, ao que tudo indica, uma das entidades habita nessa torre, que é aquele aglomerado de carne e óleo que vemos no fim do jogo, que controla o sinal de transmissão, que funciona como uma hipnose para os viewers. Ao que tudo indica, essa transmissão serve não só para controlar eles, mas para absorver sua carne. Em um momento do jogo vemos uma TV quebrada com roupas nela, o que talvez indique que essa entidade da transmissão seja um amálgama de todos os corpos que ela absorveu pela TV. No artbook do segundo jogo tem imagens que complementam essa teoria. Mas e quanto ao Tin Man? Ele parece ser um caso à parte. Ele aparece no jogo perseguindo Mono e a Six, e ao capturar a Six, uma sombra deitada no local. Ao decorrer do jogo vemos sombras de crianças, que aliás é um dos colecionáveis que libera o final extra do jogo. Mas essas sombras podem ser de crianças que também foram pegas pelo Tin Man. O Mono consegue absorver elas no jogo. E depois de conseguir rivalizar com o próprio Tin Man em uma luta de igual para igual, onde o vencemos e o matamos, aqui foi o primeiro indício de que eles eram iguais. E após derrotar ele, vamos para a última área do jogo. A última área do jogo é um pouco contrastante com tudo que vemos até então, pois enquanto o cenário até agora era azul e frio, agora ele é roxo, colorido, mas ainda meio que combina com a estética. E confesso que na primeira vez que joguei, eu fiquei muito perdido em como fazer para passar, que era só ouvir a música que vinha e entrar na porta certa, mas talvez a música tenha bugado no meu jogo e ficava travando na mesma porta, então eu tive que ir no aleatório. E atravessamos as portas até finalmente chegar nela, na Monster Six, onde vemos a monstruosidade que ela se transformou. Não sabemos o porquê, mas algo aconteceu com ela, quase não parecendo a Six se não fosse pela capa de chuva, com esse tamanho descomunal e braços distorcidos. E tudo que podemos fazer é atacar a caixa de música que ela protege como se fosse sua vida. A mesma caixa de música que vemos quando encontramos ela na casa do caçador, que agora age como um catalisador dessa distorção. A cada pancada do machado contra a madeira daquela caixa, ouvimos um grito agonizante de Six. Uma cena que é difícil de assistir, porque no fundo você sabe que está machucando a única amiga que teve no jogo. Você está destruindo o conforto dela, a única coisa que mantinha segura naquela distorção. E após finalmente conseguir destruir a caixa e recuperar a normalidade da nossa amiga, achamos que tudo estaria acabado. Mas não é bem assim. O mundo ao redor está colapsando. A massa de óleos e carnes consumindo tudo e a nossa única saída é correr. E nós corremos juntos, a Six na nossa frente como ela faz o jogo inteiro. Chegamos ao precipício final, o salto da fé. Mono salta, mas não alcança o outro lado por conta própria. Mas a Six está lá, como sempre, ela estende a mão e o segura. Pela primeira vez, Mono está sem sua máscara, e depois de um silêncio quase ensurdecedor, a Six solta. Eu me lembro de ficar em choque, de ficar revoltado, mas ao mesmo tempo tentar achar alguma justificativa. E se essa cena não foi chocante o bastante, ainda tem a próxima. O Mono virar o Tin Man no final amarra todas as pontas soltas do jogo. Seus poderes de entrar na TV, ele ter os mesmos poderes do Tin Man e o início dele do lado de uma TV. A teoria que mais gosto é de que esse é um loop temporal. Mono é atraído pela Six, passa anos dentro da torre de transmissão e eventualmente vira o Tin Man. Tempo bastante para deixar de ser o mesmo e começar a caçar crianças indiscriminadamente, como vemos pelas sombras que coletamos durante o jogo. Até que ele reencontra Ellie e Six novamente e a captura, só para eventualmente ser derrotado por ele mesmo, e quando isso acontece, tudo começa de novo. Um destino tão horrível que quando joguei fiquei incomodado por dias. Lembro de revirar a internet tentando achar alguma informação mais sobre isso, algum easter egg que desse algum fim a essa história, mas acabei não achando nada, e realmente esse é o atual destino do Mono em Little Nightmares. O segundo jogo, como um todo, tem muitos segredos.
como um final secreto que só libera se coletar todas as sombras no jogo, que mostra Six saindo na TV, sozinha, e sua sombra aparece apontando para um cartaz do The Mall, dando ligação direto ao primeiro jogo. O segundo jogo é o meu preferido da franquia. Sei que algumas pessoas preferem o primeiro, mas na minha visão o 2 é uma melhora em tudo do primeiro. Esteticamente, ele é bem mais bonito, com takes lindos. Esse tom azul e frio, a cidade, a chuva, deixa ele lindo. Chefes, tirando o Doutor, o 2 tem os chefes mais icônicos para mim. Nada supera o T-Man para mim. Gameplay, essa é até injusto, pois o 2 obviamente teria mais incrementos na gameplay, por ser posterior. Então tem muito mais coisas que deixam o jogo muito mais divertido. O mesmo aconteceu do 2 para o 3, mas já eu falo disso. Eu sinto que o 2 foi o auge da franquia, e que de todos, ele é o que mais carrega essa essência que esse gênero de jogos possui, que foi herdado de Inside e elevado ao máximo nesse segundo, e foi mantido o suficiente na sequência dele. Então vamos falar dele. Little Nightmares 3, talvez o jogo mais controverso da franquia. Em 2019, a Tarsier foi adquirida pela Embraer Group, porém a Bandai ficou com os direitos de Little Nightmares. Então, a responsável pelo terceiro jogo seria a Supermassive Games, que não é lá um estúdio com um histórico muito bom. Porém, desde a publicação dos trailers, dava para ver que o jogo estava seguindo os moldes do 2. Eles estavam tentando manter o que deu certo. Então eu ainda tinha esperanças. Mesmo não sendo o mesmo estúdio, se eles focassem em manter o que já havia dado certo até então, poderia não sair uma obra de arte como foi o segundo jogo, mas ao menos seria divertido. E com certeza a Bandai ainda tem a lore completa para explorar. Então poderia sim ter mais adições para a história. Isso traz uma nova mecânica e bem ousada, eu diria, que é o co-op. Que nós tivemos uma pincelada disso no 2, com a cooperação com a IA da Six. Mas agora poderia ser 2 jogadores. Então eu e meu amigo jogamos, zeramos e eu digo, que jogo bom! Eu até ouso dizer que em termos de gameplay, ele consegue até ser superior ao segundo, que já havia conseguido ser bastante ousado. Aqui temos 2 personagens que possuem uma arma cada, um arco e flecha e uma chave inglesa, que permite diferentes tipos de interações com eles no mapa, para resolver puzzle, passar de áreas e até combate. Mas confesso que não sei quando essa mecânica funciona quando se joga com uma IA, ao invés de um amigo. Mas se na gameplay esse jogo consegue acertar, como é o resto? A estética de Little Nightmares é aquilo que falei várias vezes. Essa mistura de terror com algo lúdico, quase tirado de uma história infantil. Os 2 primeiros usavam muito bem isso, e quando vi os trailers desse terceiro jogo, vi que o mapa era um deserto, e confesso que eu não curti muito não. Eu não consegui me acostumar com o jogo nesse primeiro mapa. Tudo em tons quentes e vibrantes, que é o contraste direto com o anterior, que era azul e frio, fez eu ficar meio pessimista com ele em geral. E até o que eu falei sobre o horror encantador, aqui não estava tão presente, parecia até outro jogo. O mesmo vale para o chefe dessa área, um bebê gigante, que sendo sincero é o pior chefe na minha opinião. Esse arquétipo de design de um bebê é algo que eu genuinamente não sou fã. E para além do design, esse chefe é o que tem a forma de fase mais simplória. Lembra do que eu falei do Doutor no segundo jogo? Aqui é quase isso. Ele só aparece em algumas cenas que temos que passar escondido e uma cena mais focada em ação no final. Mas é tudo tão básico que torna esse chefe o mais esquecível da franquia. Sem falar que ele é o que menos causa medo de todos. Somando esse chefe com a atmosfera, faz o começo desse jogo ser bem triste. Mas isso muda consideravelmente na fase seguinte, a Candy Factory. E eu sinto que nessa fase ele começa a ser Little Nightmares de verdade. Aquela atmosfera colorida e quente do deserto dá origem novamente ao escuro e úmido. E de cara mostrando essas pessoas curiosamente parecidas com os convidados do The Mall. E não só pela atmosfera que digo que essa fase volta a ser Little Nightmares, mas também pois aqui volta um elemento de terror na série. A perseguição não é só um inimigo gigante que só sai destruindo tudo, mas sim algo que traz o elemento tensão à tona, com as clássicas cenas de perseguição enquanto temos que resolver puzzles e correr contra o tempo. E para quem tem aracnofobia, ela fica assim. E aqui novamente o perseguidor que é morto. Em geral, essa fase é muito mais divertida de se jogar, com mais uma mecânica nova sendo usada, que é usar a luz para afastar essas baratas. Mas é na fase seguinte que o jogo mostrou mais ainda sua identidade. A fase começa com LOL e Alone saindo do espelho, e uma cena mais emocionante ocorre.
essa é a introdução da fase. O Carnival é uma espécie de circo ou parque de diversões, e a estética consegue ser ainda melhor que as fases anteriores, pois aqui está presente muito mais uma originalidade da estética. Um mapa mais único, que só esse jogo tinha e os outros não. Algo que é muito presente no 1, por ser toda uma mega estrutura que se difere dos demais, ou no 2, com cenários muito característicos, como a floresta cheia de armadilhas ou a escola, e por aí vai. O Carnival é um local muito bonito e legal de se explorar, também o mais longo, e tem uma das cenas mais contemplativas do jogo, onde apenas sentamos e olhamos o cenário à volta enquanto somos levados para outro lugar. Uma coisa que não comentei sobre esse jogo ainda é sobre os espelhos. O personagem da máscara, o LOL, tem uma habilidade de entrar nos espelhos e usar como um portal, muito semelhante ao Mono no segundo jogo. E vocês lembram qual é a relação de espelhos com o mundo de Little Nightmares? Sim, ele não é mencionado nesse jogo, mas é muito curioso esse ser o grande poder do protagonista. Mas dessa vez o espelho está quebrado, junto com a única saída desse local. Mas com isso, continuamos no Carnival e conhecemos o chefe dessa área. Sobre o chefe dessa área, ele é visualmente o mais simples de todos, quase se assemelhando a inimigos normais. Mas o que faz dele melhor que o bebê gigante é que a gameplay básica dele é muito mais parecida com Little Nightmares, o clássico correr e se esconder. As fases são mais criativas, os puzzles mais interessantes, e ainda tem uma mudança na narrativa, quando um de nós é capturado. Enquanto o do bebê é só, olha como eu sou gigante. Esses pequenos detalhes é o que torna esse chefe muito mais interessante que o bebê, e até mais do que o doutor do segundo jogo. Esse jogo tem uma cena de fuga que eu mais fiquei preso dos 3 jogos. Sério, eu e meu amigo ficamos um bom tempo para saber como fugir desse balão, pois erramos o time do fogo e ficamos minutos achando que tinha que fazer alguma outra coisa, até que por acaso acertamos o time do fogo dessa vez e conseguimos escapar. E mais uma vez, passando de uma intensa e complicada cena de perseguição para uma de contemplação e tranquilidade. Ou não. Essa última fase é a minha preferida. Ela em tese não é nada demais, só um mapa simples de uma instalação médica ou psiquiátrica em ruínas, totalmente caindo aos pedaços. Mas, cara, como eu gostei desse lugar. Mesmo o conceito sendo simples, foi tão divertido explorar ele, acho que ele mesmo sendo básico me lembrou muito do segundo jogo, e essa construção em ruínas combina muito com o que falarei já já. E nesse mapa existe algo muito intrigante. Em vários momentos do jogo é mostrado um flashback do protagonista, de uma cama de hospital, que mais parece um sanatório. E agora que chegamos nesse lugar, vemos que é o mesmo que existe no flashback. E nesse sonho, o protagonista tem um brinquedo muito parecido com a companheira do protagonista. E mais pra frente entendemos o porquê, pois no momento atual do jogo, esse brinquedo também existe, e cria uma mecânica muito boa. Ao tocar no ursinho, como eu e meu amigo apelidamos, cria um campo em volta que torna o local que antes era uma ruína de volta ao normal. Isso é muito inteligente. É como se aquele ursinho fosse um conforto do personagem. Então, ao tocá-lo, volta ao normal que antes era ruína. E também nesse local encontramos uma estrutura estranha, que ao tocarmos um gongo no canto, acontece isso. A princípio pensamos ser uma cobra, mas na verdade era muito pior que isso. Esse é o vilão dessa área, uma espécie de gigante com membros super alongados que se estende por dentro da estrutura em ruínas, como uma cobra. E confesso que eu gostei desse conceito. Toda a área e cenas que ele aparece é algo tão bizarro e difícil de acreditar, que leva à tona esse conceito de horror tão único que a franquia tem. E aqui é exatamente isso, tão bizarro que se for analisar nem faz sentido, mas é legal. E também esse possui uma boss fight, que é algo muito pouco presente na franquia, já que sua proposta é realmente focar nos chefes como sendo muito mais intocáveis e os protagonistas indefesos, deixando as boss fights para o final do jogo apenas. E após derrotar, mais uma vez eles encontram um espelho, mas desta vez a Lone mesmo hesitando entra. Esse final é muito divisível,
Para quem esperava que esse jogo fosse esclarecer muito mais sobre a lore, ou até com ligação com os outros jogos, pode ter ficado desapontado, pois ele de fato é bem covarde nisso, mas esse final tem coisas interessantes, mas preciso abordar outro material de Little Nightmares para explicar ele, e eu estou falando do podcast Songs of Nightmares. Mais ou menos antes do lançamento do terceiro jogo, um outro formato de mídia iria sair para expandir o universo, dessa vez em podcast. Songs of Nightmares é mais uma das mídias que, diferente dos jogos, possui diálogos entre um médico psiquiatra e uma entrevistada, uma garota que está tendo sonhos bizarros. E isso não é dentro do mundo de Little Nightmares, mas sim no nosso mundo. Esse médico está investigando essas anormalidades, que provavelmente afetaram várias outras crianças, e essa menina é mais uma das que está sofrendo com isso. O podcast se resume quase que inteiramente em conversas entre os dois, onde a garota conta como foi seu pesadelo mais recente em detalhes. Não vou descrever todos os sonhos, mas algo em algum deles vale a pena ser citado. No quarto capítulo, intitulado 2 em 1, a menina conta sobre um local que é um parque, o Carnival, o mesmo que temos no terceiro jogo. E essa é a primeira citação literalmente direta a um local e a personagens do jogo. E eu digo que é idêntico, pois ela descreve exatamente como é no terceiro jogo. E não só isso, mas descreve o mestre desse local também. Em seu sonho, ela diz ter outro menino, que pede para ela cuidar do homem de terno roxo, que durante a apresentação está sentado ao lado dela. E ela o percebe ouvindo duas respirações vindo desse homem e de seu boneco, que é literalmente a descrição do chefe de carnaval. Mas há mais um detalhe nos relatos dela que remetem a essas coisas do jogo, como o capítulo da casa de banho, onde ela cita um navio que chega cheio de pessoas rechonchudas, que se assemelha muito ao Demal. Porém, o que mais se destaca em quase todos os capítulos é a presença de um homem de cera, escrito assim por eles, um homem assustador com a cara derretida igual cera, que para qualquer um que conheça um pouco da lore de Little Nightmares sabe quem é esse personagem. É o Ferryman, o mesmo que aparece nas HQs que citei, que leva as crianças até o Demal. E essa figura é tão importante que até nesse podcast ele é mencionado como foco, onde o Otto, o médico, comenta que ele aparece em sonhos de outras crianças com a mesma descrição. Para duas pessoas terem um sonho com a exata mesma figura, é porque isso não é apenas um sonho. No último capítulo do podcast temos muitas informações importantes sobre o que está acontecendo. Descobrimos que o mesmo já havia ocorrido com Cissy, a irmã do doutor, e que ela desapareceu e foi para um outro mundo. Esse episódio vemos o doutor sendo insistente com Nun para continuar os experimentos, mesmo contra a vontade dela. Tudo isso para que ele conseguisse chegar nesse mundo e encontrar sua irmã. Então, ao se conectar ao sonho de Nun, eles chegam na porta que leva para esse outro mundo, chamado de Lugar Nenhum, e ouvem uma voz. A única vez que outra voz foi ouvida no podcast inteiro. O que esse podcast deixa mais claro é sobre o que de fato é o mundo de Little Nightmares. Um mundo dos pesadelos, um lugar nenhum. Um mundo feito ou a partir dos pesadelos das crianças, ou um mundo que se mostra através dos pesadelos. E de alguma forma, as crianças que vemos nos jogos são crianças do nosso mundo. E talvez isso tenha a ver com Ferryman. Ferryman é uma referência clara ao Caronte da mitologia grega, sendo um barqueiro nas HQs que levou a Six para o Demal, mas talvez possa também ser quem leva as crianças para o mundo de Little Nightmares. E talvez ele venha a ser o personagem mais importante para a lore desse universo nas próximas sequências. Ele é a terceira voz que ouvimos, e que consegue entrar na mente de Nun e a levar para lugar nenhum, sumindo para sempre. Um detalhe que no meio do podcast é dito que, por breves momentos, Nune simplesmente desapareceu ao olhar dos médicos, e quando ela finalmente é levada para o outro lado, ela some por completo do nosso mundo. Isso basicamente mostra que não é apenas em sonho que as crianças vão, mas elas fisicamente vão para lá. E aqui entra a explicação do final do terceiro jogo, pois o que eu acredito é que o LoL conseguiu voltar para o nosso mundo no fim do jogo, pois vemos um quarto que parece muito mais normal do que o que estamos acostumados. Porém, com isso, sua amiga Alone não pôde vir, pois ela era apenas uma criação dos sonhos de LoL no mundo dos pesadelos, só podendo existir lá, explicando ela desaparecer no fim do jogo, pois nesse mundo, sem o LoL, ela não existe. Ainda existe outro jogo da franquia que faltou trazer para esse vídeo, que é o jogo em VR, mas por motivo de eu não ter um VR não pude experienciar. Mas pelo pouco que sei do jogo, ele conta muitos detalhes dos jogos anteriores, sendo uma adição enorme para a lore. Passa por jogos antigos contando cenas extras dele, e pelo que falam está muito bom. Porém acho que mesmo com esse jogo, a franquia ainda consta com muitas perguntas, o que é natural,
pois não iriam responder tudo de uma vez só, e poder acompanhar em tempo real todo esse universo sendo aos poucos revelados é maravilhoso. A Tarsier, apesar de não estar mais trabalhando em Little Nightmares, deixou o terreno tão bem feito que é capaz de fascinar tantas pessoas com seu universo até hoje. Eu sou apaixonado pelo mundo de Little Nightmares, e acredito que você também. Mas tudo que eu poderia falar sobre o jogo eu falei. Espero que tenham gostado de revisitar toda a franquia por esse vídeo, e saibam que eu já fiz uma análise de Limbo Inside aqui no canal, os jogos que foram a base para o que Little Nightmares é hoje. E o vídeo está muito bom, assiste lá depois. Obrigado por assistir e até a próxima.